Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e um abraço e meu carinho a todos os católicos, né? A todos os católicos que acompanham o meu trabalho e os que não acompanham também. É interessante, é interessante que vou comentar um pouquinho, né? Como eu trabalho muito com a questão do texto grego, Novo Testamento, muitas pessoas relacionadas ao campo, ao lado evangélico se interessam no meu trabalho, né? Muitos cabelinho branco, cara, tô ficando velho, tô ficando cabelo branco, tô ficando cabelo branco. Muitas pessoas é normal, é natural pessoas relacionadas ao ramo evangélico entrarem em contato comigo, ao ramo protestante. Então eu tenho contato com muitos pastores. O negócio é eu tenho contato com muitos pastores mesmo. Né? Eu converso com muitos pastores da Assembleia, pastores presbiterianos calvinistas, pastores batistas nem tanto, né? Mas eu tenho contato com amigos que são batistas também. É, nos, últimos, nos últimos tempos, devido a umas tretas aí também, algumas pessoas relacionadas ao adventismo também entraram em contato comigo, mas sempre a massa de pessoas que entram em contato comigo são os protestantes ou pessoas relacionadas ao protestantismo. Já entrou em contato comigo um padre, pô, cara, eu tenho um cara aí, gente boa pra caramba, o cara me ajudou na minha análise sobre a Bíblia Ave Maria, né? Eu precisava de uma informação sobre a Ave Maria, eu não encontrava, então eu tive que perguntar para ele. Mas ele estava envolvido no ramo da teologia, então esse é o perfil de pessoas relacionadas a mim. Só que é interessante que de um tempo para cá, algumas pessoas têm entrado em contato comigo, católicos leigos, cara, e eu falo, pô, da hora, velho, católicos leigos interessados no ramo da teologia, e isso é muito importante, né? Um rapaz chamado Wilson entrou em contato comigo, ele conversa comigo via Zap, também, fora esse amigo meu que é católico, Marcos Paulo, eu acho, Marcos Paulo, também recebi um e-mail, aqui também não posso me esquecer do meu querido Castro, né? Pô, Castro aí, professor de história, comunista, gente boa pra caramba, tá sempre aí trocando ideia comigo, né? E também algumas pessoas têm mandado e-mail para mim, né? No caso desse rapaz chamado Márcio Valverde, ele mandou algumas referências para mim, tá dando uma pesquisada, né? Falou que gostou muito da abordagem que eu tomei no vídeo sobre a Septuaginta e basicamente é isso aí. É porque e por que isso está acontecendo, né? Primeiro porque existe uma questão muito forte dentro do Brasil. O brasileiro, ele não, existe aquele velho ditado, né? Até tava conversando com um amigo meu, Moisés, tava falando com Moisés, mano. E tava falando com Moisés e eu expliquei pra ele, falei, velho, no Brasil existe um velho ditado que diz assim, 3 coisas você não discute no Brasil: política, religião e futebol. Se você for discutir isso, vai dar briga no Brasil, porque o brasileiro não sabe discutir. Só que nós estamos caminhando para uma maturidade nesses assuntos. Né? Hoje você consegue, você vê corintiano e palmeirense andando junto aí. Né? Você vê pessoas, ainda no campo político ainda é difícil, né? Pessoas de dois extremos andarem juntas e manterem amizade por conta disso. Ainda é difícil, mas já está acontecendo um pouco, né? Porque o brasileiro está amadurecendo. E no campo religioso isso já acontece há algum tempo também. Pessoas que pensam diferente e que caminham junto. Né? Então isso tem acontecido. O que acontece é que se envolve muito de preconceito quando vai se falar. Então, muitos protestantes, de maneira geral, têm muito preconceito para falar de católico. E claro, você vai ter muito católico também que tem preconceito para falar de protestante. Não é uma coisa, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Também não tô falando pra gente se abraçar e beijar na boca, não tô falando isso. Mas simplesmente sentar, mano, e conversar, pô, entendeu? É um negócio que tá começando agora. No Brasil a gente tá começando a ter essa maturidade agora. Se a gente pegar, por exemplo, teve uma vez que eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, um vídeo bem curto assim. Ele estava fazendo o programa dele no canal Televisão Católica e tal. E uma pessoa ligou pra malhar a igreja católica. Tipo assim, um evangélico. Eu pensei comigo, tá, o que esse cara tá fazendo assistindo uma rede de televisão católica?
Tá entendendo? O cara tá lá, liga a televisão pra ver o padre falar, pra ir lá ligar pro cara, ainda tem o esforço de ligar pro cara e descer a lenha do cara. Aí, meu irmão, tomou toco. A resposta que o padre Paulo Ricardo dá, cara, condiz exatamente com a situação, entendeu? Eu na mesma situação que ele, falaria exatamente a mesma coisa, talvez um pouquinho mais pesado, talvez um pouquinho mais leve, eu não sei, mas eu tenho que concordar, porque, pô, isso é uma puta falta de respeito, né? Pô, é uma rede católica, uma rede de televisão católica, tem um padre falando lá e você que não concorda com o cara, você já discorda do cara, tá lá assistindo. Não. E a mesma coisa acontece muitas vezes aqui, cara. Tem muito vídeo meu que eu tô falando de grego, muito vídeo não. Tem vídeo meu que eu tô falando de grego, de hebraico, tradução bíblica, dicionário de hebraico, análise semântica, tô fazendo crítica textual, comparação de manuscrito, aí chegam uns espíritos de porco aqui e vem falar, porque você crê em Ellen White. Ah, puta que pariu, mano. Você crê em Ellen White? Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu não tô nem discutindo isso, eu tô discutindo outros assuntos e os caras vêm. Então, essa é a questão preconceituosa que se tem no Brasil. E estou falando também que o contrário ocorre. O cara lá é adventista do sétimo dia, vai no canal dos caras lá que estão discutindo outros assuntos que não é nem de adventismo, vai cutucar as onças com a vara curta e fala, não vai falar de adventista mais não. Ou fala, seu guardador de dia do sol, né? Do Sunday, você adora se guardar o sol, no dia de Sunday e tal. Cara, uns argumentos tão besta, velho, assim, que a gente olha, partindo de adventista, partindo de evangélico, partindo de católico. Tem católico, cara, teve católico que chegou aqui, que às vezes tem vídeos meus que eu vou comentar da questão histórica, e aí tem católico que chega aqui descendo a lenha em mim também. Então eu recebo lenha de católico, recebo lenha de protestante aqui e tal. A gente que tá aqui gravando o vídeo, a gente sabe o que é. Então, o brasileiro ainda precisa amadurecer, por um lado, cara. Precisa amadurecer, entendeu? Você vê pessoas com intelecto muito grande para falar de teologia, para falar de assuntos pastorais, para falar de qualquer assunto. Mas quando eles vão entrar no ponto de falar de outra religião, ou de fazer um estudo sério sobre determinado assunto, você vê uma pegada muito enviesada. Você tem uma pegada muito enviesada, né? Cara, muitas vezes a gente está discutindo um assunto que não é nem relacionado à igreja nenhuma. Já teve vídeo de eu ter que fazer aqui, falou assim, olha, teve um vídeo meu que eu falei assim, Adventistas do sétimo dia, esse canal não é para vocês. Não é, esse canal não é para adventistas, porque já vi adventista vir aqui e querer que eu fale de assuntos adventistas, né? Aqui eu não tenho essa pretensão. Porque o meu trabalho é muito maior do que aquilo que do que simplesmente ser um missionário da igreja adventista. Meu trabalho é muito maior que isso. Eu estou pouco me lixando para questões dogmáticas. Claro, sou adventista, concordo com as doutrinas da minha igreja, estou alinhado com a minha igreja, mas o meu trabalho aqui no YouTube não começou eu falando das doutrinas da minha igreja. O meu trabalho no YouTube aqui iniciou-se falando de grego, história, sociologia. Pega meus vídeos mais antigos e vocês vão ver. Volta lá no meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo aqui no YouTube é falando de grego. Segundo vídeo, falando de grego. Terceiro vídeo, falando de grego. Quarto, quinto, sexto vídeo, falando de grego. Depois tem um vídeo meu falando de Max Weber, Príncipe de Nicolau Maquiavel, falando de história e por aí vai. Esse é o papel do meu trabalho. Esse meu trabalho gira em torno disso. Falar de história. Agora eu estou cursando história, passando raiva na faculdade. Então eu estou cursando história. Então, o meu trabalho gira em torno disso. Não é falar da minha igreja. Se for para falar da minha igreja, tem um canal perfeito para vocês. Se vocês querem saber minha posição eclesiástica em alguns pontos, minhas observações em alguns pontos, vocês se inscrevam no canal Sagat Lepirat Barbarala. Lá eu respondo questões doutrinárias. Tem gente que fala, Adolfo, fala sobre sábado. Mano, quer ouvir minha posição sobre sábado? Vai lá no Sagat Lepirat Barbarala e você vai ver minha posição sobre o sábado. Entendeu? E aí eu volto aqui aos católicos.
Eu volto aqui aos protestantes. Então, assim, e eu fico muito feliz de saber que meu trabalho começa a ser reconhecido não só pelo meio protestante e tal, né, por alguns protestantes, mas eu fico muito feliz em saber que existem católicos leigos interessados no estudo da teologia. Porque a imagem que se vende do católico é que ele não estuda. Só tem lá o sacerdote católico que estuda filosofia e teologia, e você vai ter o leigo que não estuda porcaria nenhuma. E eu fico muito feliz de saber que existem leigos, pessoas leigas, que estão conhecendo os assuntos. Cara, falando com o Wilson mandou uma mensagem para mim, eu falei, não, João Ferreira de Almeida era calvinista mesmo, ele era calvinista. Ele falou, pô, mano, João Ferreira de Almeida era calvinista. Eu falei, era calvinista. Então, um católico interessado na história das traduções bíblicas, via informação importante aqui, uma das maiores obras escritas sobre João Ferreira de Almeida foi um padre católico que fez. Um padre, tá? Um padre católico fez uma pesquisa exaustiva como tese de doutorado sobre João Ferreira de Almeida. O cara foi em documento, analisou, pesquisou. Foi um padre português. Tá? Foi um padre português. Até pedi para um amigo meu que é aluno meu de grego, de crítica textual lá de Portugal, me mandar esse livro desse padre católico, entendeu? E também já chorei para ele interlinear francês aí, e estamos vendo como que tá as negociações lá. E, entendeu? Então, nas questões de igreja, nós vamos cair de pau mesmo, vamos descer o pau, vamos falar mal de pentecostal, vamos falar mal de batista, vamos falar mal de calvinista, vamos falar mal de católico, vamos falar mal de adventista. Na questão de igreja, nós pode fazer isso. Briguinha de bairro, mano, vamos fazer isso aí, vamos cair de pau nisso aí. Mas quando a gente sai da igreja e vai para o campo acadêmico, a história começa a mudar. A história começa a mudar. Você fala, como assim, Edu? Eu conheço muitos amigos meus que são teólogos da Assembleia de Deus, pessoas que são teólogos adventistas, que estudam na PUC. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica. Um dos teólogos mais, não vou dizer maiores, mas um dos teólogos mais conhecidos da Igreja Adventista, o Rodrigo Silva, ele se formou na PUC, mestrado e doutorado na PUC. Depois ele fez na USP, na Andrews e lá no Quinto dos Infernos. Mas o primeiro mestrado e o primeiro doutorado dele, pelo que eu sei, foi na USP, na PUC. Entendeu? E aí você vê, cara, a diferença acaba. Eu tenho um amigo que estudou é batista, estudou na metodista e agora vai estudar na PUC. As diferenças doutrinárias, as briguinhas de igreja acabam quando saem na rua e entram num seminário de teologia, porque aí você vai pegar as obras acadêmicas católicas, tem católico traduzindo obra, tem a editora Paulus tem traduzido obras de protestantes, obras acadêmicas de protestantes. Tava conversando com um amigo meu da Assembleia dele e falou, Adolfo, esse cara aqui, ó, ele é protestante, tá traduzido pela Paulus aí na língua portuguesa, né? Tá entendendo? Então, as nossas diferenças acabam quando a gente vai falar de teologia. E o que eu falo, muito do que eu falo, eu vou dizer, para não mentir para vocês, pelo menos 95% do que eu falo, não é importante só para a Igreja Adventista, não é importante só para a Assembleia de Deus, não é importante só para a Batista, não é importante só para os católicos, não é importante só para algumas pessoas. 95% do que eu falo aqui é importante para todas as denominações. Você fala, mas por que, Adolfo? Porque eu estou trabalhando a estruturação e a base do texto grego, da Bíblia, do Novo Testamento. Eu quero falar de Antigo Testamento, mas, cara, preciso de alguns anos para isso, com profundidade. Não. Me perguntam muito sobre isso, mas eu estou falando da estruturação do Novo Testamento. Esse documento aqui, ele é importante, de maneira geral, não só para uma facção do cristianismo, mas para todas as facções do cristianismo. Tá entendendo? Para todas as facções. Então, o assunto que eu falo, crítica textual, reconstrução textual do Novo Testamento, ele é um assunto que ele vai além da porta da sua igreja. Ele é um assunto que vai e ele entra no âmago do próprio cristianismo. Aí você fala, por quê, Edu? Porque, cara, você não tem cristianismo sem Novo Testamento. Você não tem cristianismo sem Novo Testamento. Se você não tem cristianismo, você não tem adventismo, você não tem catolicismo, você não tem assembleianismo, você não tem os batistas, você não tem os calvinistas, você não tem nada.
Então eu discuto o texto que é importante para todos nós, a reconstrução dele, a confiabilidade desse texto que você pega nas suas mãos. A Bíblia que você pega em mãos, ela é mais importante do que a sua igreja. E ela é acima disso. Eu até falo, cara, a discussão bíblica ela tem que estar acima da nossa denominação. E por aí vai, mano. E que o pau tore. Quem pode mais chora menos. Mas a área que eu ainda trato está acima disso. Por quê? A discussão doutrinária ela vai vir na teologia sistemática. Presta bem atenção. Teologia sistemática. Só que antes da teologia sistemática você vai ter a crítica textual, você vai ter a exegese, você vai ter a hermenêutica, você vai ter o contexto histórico, né? A crítica textual na questão de manuscritologia, estabelecimento do texto e tal, você vai ter a discussão de cânon bíblico, para depois você falar de questão doutrinária. Entendeu? Então, eu ainda estou naquele primeiro passo ainda. Quando eu for falar de discussão de teologia sistemática, mano, eu já vou estar de todos os cabelos brancos. Entendeu? Então, o meu trabalho aqui, eu acredito, eu entendo e eu faço dessa forma, que é de extrema importância para todos os cristãos, para todas as pessoas. É claro, tem o meu viés majoritário, eu sou adventista sétimo dia, então vão me fazer perguntas sobre profecia, eu vou apresentar do ponto de vista adventista, que é da maneira como eu enxergo, que essa é a minha cosmovisão. Eu sou uma pessoa que tem um viés da política de direita, então eu vou falar de política do viés de direita, entendeu? Eu vou falar de história. Cara, história eu tenho aprendido muito, cara. Tenho aprendido muito e ainda me falta muito para aprender também. Eu tenho aprendido muito sobre a questão histórica e, cara, você tem historiadores católicos, historiadores protestantes muito bons, né? Vamos falar historicamente de Inquisição. Você só usar autores protestantes, meu amigo, você vai falar que mataram milhões de pessoas. Você vai ouvir os católicos falando de Inquisição, vai falar que matou 3 mil. Aí você vai comparar os números, é totalmente diferente. Então, nós temos que pesar as coisas. Nós temos que dialogar. Nós temos que rever isso. E no fundo do coração, tirar o preconceito que se tem. Tirar o preconceito. No meu canal tem entrado muitos liberais, também pessoas com viés liberal, né? Pessoas que têm uma pegada mais liberal. Por quê? Porque eu gravei alguns vídeos falando sobre o Fábio Sabino, gravei uma live com o Fábio Sabino. Vamos sentar e vamos conversar, gente. Sinceramente, entendeu? Com respeito, com maturidade. Vamos sair da criancice. Vamos falar com maturidade. E eu particularmente, tenho ficado feliz, porque as pessoas que chegam, 95% das pessoas que chegam no meu canal são pessoas maduras. São pessoas maduras. Pessoas maduras. Seja defensor de qualquer linha de reconstrução textual, sejam pessoas de qualquer linha dogmática, né? Sempre tem aquelas bestas quadradas preconceituosas que não sabem de porcaria nenhuma, vivem trancadas dentro da igreja delas, que vêm falar as coisas, né? Mas, de maneira geral, é sempre um pequeno número. E graças a Deus é um pequeno número. Graças a Deus é um pequeno número. Entendeu? Então eu tenho ficado feliz com isso. E a gente vai levando a vida, vai reconstruindo, a gente vai fazendo nosso trabalho. E retorno e finalizo esse vídeo falando simplesmente isso. Fico muito feliz que o meu trabalho esteja sendo reconhecido por pessoas de diferentes denominações em si, e por pessoas, e principalmente por alguns católicos que vêm buscando conhecimento teológico. Para mim isso aí, cara, é muito legal, porque demonstra a maturidade do pensamento católico leigo brasileiro. Não falo só da questão sacerdotal, falo do leigo brasileiro. E a gente vai amadurecendo e crescendo dia após dia. Beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Você pode me ajudar, você pode ajudar a esse canal com pelo menos R$10 por mês. Minha conta está na descrição. Adolfo, eu queria aprender mais sobre grego, crítica textual, outros assuntos. Cara, entre em contato comigo, meu telefone está na descrição. Através do meu blog, através do meu Facebook, você pode entrar em contato comigo e tamo junto aí no campo de batalha, beleza? Deus abençoe seus estudos, fique com Deus e tamo junto.